O escritor estadunidense Stephen King afirmou: escrever tem que ser uma atividade prazerosa, mas se esforçar também. Querido diário, no encontro passado nós tratamos sobre os estrangeirismos no conto que estou escrevendo. O Grito da Morte, o Ilá-de-Ku ou o Ulo da Morte. Quero continuar na área das linguagens e hoje eu pretendo conversar com você sobre as frases definidoras do conto. Com a expansão das mídias sociais, a dominação da cultura pop e o surgimento dos streamings, nós vemos surgir com frequência nessas mídias sociais recortes, ora de cenas de filmes, ora de trechos de romances e de contos, trazendo frases que são impactantes. Em certas vezes eu percebo que essas frases, ou nos romances ou nos filmes, são colocados para atrair o público como se fosse meio que uma isca, o que para mim não me agrada muito, porque eu quero ver a narrativa como um todo. E às vezes não é o que está escrito, mas a forma que está escrito. E nem sempre as frases elas são totalitárias para representar a grandiosidade de uma obra. Querido diário, longe de mim querer arrumar encrenca com os romancistas, os roteiristas, os autores como um todo. Mas nas minhas frases definidoras da narrativa, elas vão de encontro a representar algo do personagem, da trama, da narrativa, às vezes como um todo, e elas têm um sentido totalitário no texto, ou seja, ela tem que representar o texto e não sozinha. Ela não tem um sentido próprio. As frases definidoras dentro da narrativa que eu me proponho, ela tem um sentido de contemplar aquilo que a obra quer revelar para o seu autor, no caso eu, ou para o seu público, o leitor. Além do mais, eu também escrevo as frases para não perder o fio da meada da narrativa, para que eu possa me lembrar também qual o sentido, qual a intenção que aquele personagem, ou que aquela ação, que aquele momento solicita. As frases definidoras, em alguns casos, elas são mais importantes para mim. E nem sempre são definidoras para o grande público. Elas podem ser apenas para o autor, apenas para aquilo que eu estou criando para me dar meio que pistas no caminho, sabe, as migalhas de pão de João e Maria para voltar para casa. Eu acredito que se o leitor for tocado pela narrativa e encontrar dentro dela frases que lhe são importantes, significa que eu fiz o bom trabalho. A narrativa ficou ali matutando na cabeça desse leitor, mas também ela teve recortes importantes que o fez lembrar o quanto daquele momento da narrativa, daquele personagem, é de fato essencial para a trama. Querido diário, algumas frases definidoras desse conto foram assim bem saborosas de produzir. Elas tinham o intuito, ora de humilhar o personagem, ora de demonstrar a contextualização do que estava acontecendo e ora para definir de fato as escolhas da personagem e os caminhos que ela iria tomar a partir dessas escolhas. Milton era um homem mediano, mas entre os medianos era o melhor. Amo essa frase, define assim 100% o que o personagem é, coitado. O Milton não é de todo medíocre, mas também não é de todo excepcional. É um mediano, tá ali na média. A esposa observou os acontecimentos no marido como desabrochar de um girassol, que após se abrir todo para o sol da vitória, despetalou-se, murchou e morreu. Do caraca, do caramba. O narrador que fala essa frase é o Demiurgo e é no momento das reflexões da esposa.
E quando essa imagem do girassol abrindo-se para o sol, e como o marido depois murchando tal, e morrendo, é assim muito boa e reflete bastante o que a esposa observou dessa relação tumultuosa que ela estava vivendo. A esposa sentiu a gelada mão do feminicídio a tocando. Ó, chega a arrepia. O narrador Demiurgo, que é o que dá esta frase, ele apresenta depois de vários momentos de tensão, de suspense para a esposa, que ela tá ali tentando entender o que tá acontecendo, ao mesmo tempo tá vivenciando várias coisas ao seu redor, e quando ele dá é meio que um soco, e é um momento que a esposa toma consciência, meio que tô numa cilada, tô presa. É muito bom. É muito bom quando você chega nesse encontro, que você cria aquela ambientação que vai levando os personagens, a trama, num contexto que envolve vários elementos e tipo, você chega àquele momento que você fala, é aqui. A partir de agora que o barato fica louco, querido diário. Acredito fielmente no que o senhor Stephen King afirmou. Quando eu escrevo, eu busco produzir um prazer em mim e refletir isso na narrativa. Eu rio, eu canto, eu choro, porque é muito bom quando você vê a sua construção se moldando, a sua criação ganhando forma. E as frases definidoras eu as vejo como a confirmação disso que eu estou fazendo. Isso me dá uma confiança, por exemplo, de mostrar ao público de continuar essa escrita. Literalmente o que o King falou. Claro que as frases não surgem do nada, elas são uma construção, um exercício e um lapidar da linguagem. É algo que literalmente dá muito trabalho, mas além do trabalho também conta com a minha sagacidade de escrevê-la. Ponto final.